Então nós vamos entrar aqui na parte de doenças genéticas, tá? Entra aqui enfermidades hereditárias, uma série de patologias. Aqui, enfim, não é pra gente, às vezes, debulhar a patologia em si, mas pra gente ver o mecanismo, pelo menos de transmissão. Beleza? Então, de início, a gente tem que saber que o gene... O que é o gene? Ele é uma unidade hereditária, né? Cheia de informação específica de determinado sistema, tá? Que essa célula porta, né? Resumindo aqui, são unidades hereditárias que contêm informação para a produção de substâncias bioquímicas específicas na célula, tá? Esses fatores é o que vão determinar a constituição biológica do ser, né? É o que vai determinar a aparência, vai determinar o próprio crescimento, beleza? E algumas funções orgânicas também. Determinam também no ser a resistência que esse ser vai ter a determinadas enfermidades, ou também como a própria predisposição, beleza? É aquele caso que o paciente que padece, um exemplo, né? Um exemplo muito comum que a gente vê. É o paciente que tem câncer de cólon. A probabilidade dos filhos dele terem câncer de cólon também é de tantos por cento. Beleza? Vamos lá. Os fatores genéticos são responsáveis por aproximadamente 25% das enfermidades, né? Um número considerável e um número razoavelmente alto, né? Mas muitas dessas anomalias genéticas, essas enfermidades genéticas, hoje elas têm um bom tratamento, elas têm um controle bem desejado, tá? E devido à tecnologia, ela é diagnosticada de uma forma precoce. Beleza? Então, quando você tem um diagnóstico mais precoce, um diagnóstico mais rápido, no início da enfermidade, torna-se mais fácil, torna-se mais brando esse tratamento, tá bom? Apesar de doenças com causas exclusivamente genéticas serem individualmente raras, tá? No seu conjunto são numerosas e importantes. Então nós temos uma classificação de enfermidades genéticas como divididas aí em doenças monogênicas, multifatoriais e cromossômicas. Essas monogênicas, o que acontece? Você tem alteração na sequência do DNA de um gene só, beleza? Ou mutação ou alteração na sequência do DNA. É as clássicas doenças hereditárias mendelianas, beleza? Porque a transmissão ali, ela é segundo as leis de Mendel, ok? Existe um leque enorme de patologias hereditárias monogênicas, tá bom? Só que o que acontece? Por ser um pouco raro, então prevalece ali aproximadamente um caso para cada 200 nascimentos. Então, um paciente, né, portador de determinada doença, entre ele ali são... Alguém falou comigo aí? Bom, ou seja, cada nascimento patológico está entre 200, tá bom? Então a cada 200 nascimentos vai nascer um paciente com patologia hereditária. E aí nós temos, dentre essas patologias monogênicas, né, essas doenças monogênicas, autossômica recessiva, que é o gene presente no autossomo e
Esse indivíduo afetado ele tem 2 cópias do gene mutante, tá? Já o autossômico dominante, você encontra o gene, você observa esse gene presente no autossomo e o indivíduo afetado, né? Ele tem uma cópia só do gene mutante. Essa cópia só é o que vai desencadear a enfermidade, o processo patológico. Beleza? Ao contrário do recessivo, que tem 2 cópias. E nós temos as enfermidades que são ligadas ao cromossomo X, que são patologias com afetação em pacientes do sexo masculino. São dominantes no sexo masculino. Beleza? Então nós temos entre essas doenças monogênicas. Aqui tem algumas enfermidades. Anemia falciforme, beleza? A própria hemofilia, a distrofia miotônica, beleza? Doutor, o que é distrofia miotônica? É também chamada de doença de... como é que era? Steinert, tá? Quando o paciente ele tem uma certa dificuldade em relaxar os músculos após uma contração, tá? O músculo ele fica contraturado depois de determinado exercício, então tem essa dificuldade de relaxar, tá bom? Tem também essa outra enfermidade, que é a hipercolesterolemia familiar. Provavelmente, isso aqui é bem comum de achar, tá bom? Aquela família que geralmente todo mundo da família é obeso, todo mundo da família é dislipidêmico, tá bom? Tem distúrbios de triglicerídeos, de colesterol, tá? Isso aí é bem comum de ver em uma família inteira. A distrofia muscular de Duchenne, tá bom? A distrofia muscular de Duchenne é um tipo de fraqueza muscular de caráter progressivo, tá? Ela é característica de paciente jovem masculino, beleza? Ah, doutora, a mulher pode não pegar? A mulher ela vai ser portadora, tá bom? Essa é a diferença. A mulher ela vai ser portadora e a afetação no sexo feminino aqui é muito superficial, é ligeira mesmo, muitas vezes imperceptível, tá? É uma doença de clássica afetação clínica de paciente masculino. Alguma dúvida, pessoal? De boa? De boa, né? Nós temos também a talassemia. Doutor, o que é isso, talassemia? É uma patologia sanguínea que você tem ali uma baixa quantidade da proteína que transporta o oxigênio. Beleza? Hereditário também. E você tem a redução de hemoglobina. Tá bom? Vamos lá. Temos também essas doenças de Tay-Sachs, tá bom? Doutor, que parada é essa aí? Vamos lá. Essa doença de Tay-Sachs, ela é uma enfermidade que ela causa destruição de célula nervosa, tá bom? É só no cérebro, não. Ela causa destruição tanto de célula nervosa no cérebro, tanto na medula espinhal. Beleza? Onde é característico de observar essa doença? Vamos lá. Geralmente ela é encontrada em pacientes com determinada descendência. Como assim, doutor, determinada descendência? Estou falando aqui dos judeus da Europa Ocidental, tá bom? É característica dessa galera aí, ok?
Vamos lá. Síndrome de Marfan também é comum. Resumindo, a síndrome de Marfan, ela é caracterizada por uma afetação de tecido conjuntivo. Tá bom? Como assim? O que vai afetar então? Afeta tecido conjuntivo? Então vai afetar coração, vai afetar olhos, tá bom? Vasos sanguíneos, ossos. Qual que é a característica desse paciente com síndrome de Marfan? É o gigantismo. O gigantismo, tá bom? É aquele paciente de estrutura alta e magra. Doutor, é eu. Tá bom, cuidado, pode ser você. Não sei. Tá bom? Então é aquele paciente que ele cursa com cardiopatia. Ele cursa com problemas de retina. Tá ok? Tá tudo associado a essa afetação de tecido conjuntivo. Beleza? Temos também a famosa fenilcetonúria. A fenilcetonúria, ela é bem característica. A gente observa ela bem já naquele exame do calcanhar, tá bom? No bebê. Você já faz esse exame no intuito de detectar essa fenilcetonúria. Que é isso, doutor? É quando você tem um excesso, um acúmulo de aminoácido, né? Aminoácido fenilalanina, tá? O corpo está muito carregado de fenilalanina. Tranquilo? É muito rara. É tipo, no Brasil todo a detecção é menos de 13 mil pacientes, 15 mil pacientes por aí, tá bom? É bem rara. Então, mas é rara porque há um bom controle, há um bom diagnóstico aí por trás, tá bom? Também a síndrome do cromossomo X frágil, que a gente vai ver mais pra frente, e a fibrose cística, também é bem comum aí, doença monogênica. O que é isso, fibrose? O próprio nome já fala, tá? Fibrose. Então, ela afeta qualquer tipo de célula que produz muco. Muco ou secreção, né? Muco, suor, suco digestivo, tá bom? O que acontece? Esse fluido, esse muco, ele fica muito espesso, ele fica muito pegajoso. Então ele gruda nesse duto, nesse duto de passagem. Ou seja, no pulmão ele vai fibrosar o alvéolo, vai fibrosar a via aérea, tá bom? Ele vai fibrosar o brônquio terminal lá. E nós temos as multifatoriais. Vamos lá. Essas multifatoriais aqui, normalmente elas afetam vários genes, né, poligênicos, e a sua expressão pode depender de fatores ambientais. Ou seja, fatores ambientais aumentam o desencadear sintomatológico e clínico dessa patologia. Tá bom? A herança multifatorial também é associada com características de hereditariedade como padrões de impressão digital, altura, cor, né, e cor dos olhos. Vamos lá. Algumas doenças multifatoriais. O famoso Alzheimer, né? A definição de Alzheimer, né? A definição de Alzheimer é quando eu tenho uma destruição daquela interconexão das células cerebrais, tá bom? E da própria célula cerebral também. Tranquilo? Uma doença de caráter progressivo, né? Ela não é de caráter súbito, que afeta diretamente a memória, tá? Tem associado malformações congênitas, cardiopatias congênitas, tá bom? O diabetes, a hipertensão arterial. Hipertensão é a clássica, né? Primeiro que eles perguntam ao seu paciente hipertenso. Às vezes você pergunta, o
Sua família tem alguém pertence? Tem. Minha mãe, meu pai, minha avó, não sei o que, minha bisavó, fulano morreu infartado, fulano deu AVC, tá? Então tem um leque de fatores por trás aí. E a obesidade também, tá bom? As doenças cromossômicas, tá? São ocasionadas aí devido à alteração estrutural ou numérica do cromossomo, né? Que implica uma ausência, uma duplicação ou uma distribuição anormal da parte de um ou de vários cromossomos, beleza? Então, ela causa ali uma deficiência de material genético ou um excesso de material genético. E nós temos aqui as autossômicas recessivas, que têm uma prevalência de 2 a cada 10, tá bom? 2 a 10 por 1000 pacientes. A autossômica dominante é de 2 pacientes por 1000. A recessiva, que é ligada ao cromossomo X, que é aquela enfermidade que dá mais lá, manifesta em pacientes do sexo masculino, de 1 a 2 pacientes por 1000. Tá? E as anomalias cromossômicas já têm bem um valor significativo, que é entre 6 a 7. Tá bom? Doenças cromossômicas, alguns exemplos: a síndrome de Down, beleza? A síndrome de Down, ela é bem característica, tá bom? Você tem ali um distúrbio genético que, na divisão anormal, resultou num conteúdo extra aí, que é o cromossomo 21, tá bom? Material extra do cromossomo 21, tá? Essa é a característica. Então, o que isso abrange? É o paciente que cursa com o atraso de desenvolvimento, tá bom? Alguns pacientes podem apresentar também algum tipo de deficiência física, tá bom? Devido ao transtorno genético também. Ok? Também o paciente ele pode ter associado enfermidade cardiovascular, tá bom? Que às vezes boa parte desses pacientes cursam com cardiopatias de caráter severo, ou também com patologias da tireoide, tá? Como o hipotireoidismo. Alguma dúvida, gente? Tá de boa, né? Doutor, Sim. a condroplasia entra nesses exemplos aí? Pode entrar também, pode estar associado, tá? A condroplasia ela já vai entrar dentro dos distúrbios também de crescimento e construção cartilaginosa. Querendo ou não, esse fator genético, esse distúrbio cromossômico pode desencadear isso daí. Tá? Tranquilo. O que é comum na síndrome de Down? Os mais comuns, né? É a cardiopatia congênita, tá bom? Difícil você achar um paciente com síndrome de Down que não tenha cardiopatia congênita. O sinal que fala, sinal do dedinho curvado, tá bom? Distúrbio de visão. Observa que quase todo paciente com síndrome de Down usa óculos. Boa parte deles, tá? É um paciente que tem imunodeficiência, é um paciente que vive repondo vitamina D, zinco, o D3, ele é escravo de vitamina, tá bom? Uma característica que ele tem é uma única linha na palma da mão também, tá bom? A musculatura dele não é tão rígida, não é hipertrofiada ou normotrófica como de um paciente que não tem aquele cromossomo adicional, aquela carga genética extra, tá? Então é um paciente que tem uma musculatura mais flácida, mais fragilizada. Geralmente é um paciente que tende a ser um pouquinho obeso, né? Devido aos problemas de tireoide também que são acarretados.
E aí é aquela clássica característica, né? A implantação da orelha é um pouquinho baixa. O paciente ele respira muito pela boca, né? Aí esse paciente também ele pode cursar com perda de audição, tá bom? Esse paciente muitas vezes ele tem transtornos lá no ouvido interno também. Acho que é comum você ver muito paciente com síndrome de Down usando aparelho auditivo, beleza? Aí você tem as trissomias, né? 18, 13 e 10. Aí aqui a gente entra num leque de enfermidades, de doenças que são, né, enormes aí. Por exemplo, você tem a enfermidade de Cri-du-Chat, que é a tal da síndrome do miado do gato. Que é isso? É quando você tem uma quebra do braço curto do 5º cromossomo. Tá bom? Então aqui a gente aprofunda demais na genética. Enfermidade de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Wolff-Hirschhorn, beleza? E a síndrome do XYY sexto, sétimo, tá? Aqui a gente já aprofunda demais em genética. Deixa mais pra frente lá a parte de hemato também, vocês vão ver isso daí. Ok? Dentre as doenças monogênicas lá, falamos da anemia falciforme, quando tem uma má formação, o próprio nome já fala, a má formação da hemácia. A hemácia, ela tem uma característica de foice, tá? Então a hemácia ela é mal formada, ela não consegue transportar o oxigênio direito porque ela é mal formada, ela não tem aquela cavinha no meio lá onde vai transportar a molécula de oxigênio, tá bom? Realmente esse paciente ele tem uma expectativa de vida bem encurtada, tá? Porque ele tem problemas no transporte de oxigênio. O paciente que ele está hipóxico, ele tem ali uma saturação baixa, tá bom? E o que eu tenho que fazer para curar esse paciente? Tentar um transplante de medula óssea, beleza? O problema está lá na produção. Vamos lá. A distrofia miotônica. Distrofia miotônica mais comum nos adultos, tá? Mais comum. Não é que não dá em criança, pode dar também. Ela é autossômica dominante. O que acontece? Esse indivíduo ele tem uma cópia normal e uma cópia alterada, tá? Lá do gene heterozigótico. E é onde o paciente ele tem uma atrofia dos músculos da face. Ele não tem uma contratura dos músculos da face. Então a boca está entreaberta, tá bom? Ângulos retraídos, fraqueza e atrofia nos músculos mastigatórios, beleza? A distrofia miotônica, né? Então o paciente tem afetação de função cognitiva, ele tem perda intelectual, ele tem danos de retina, catarata também. Ele tem os hormônios de tireoide bem abaixo do nível. Ele tem anomalia cardíaca. Ele tem dificuldade respiratória. Ele tem apneia do sono, porque a musculatura está fragilizada, tá? Ele tem dificuldade para deglutir, dor abdominal. Um paciente que vive constipado, beleza? Ou ele está constipado, ou ele está tendo ali que as crises de diarreia absurda, tá? Cursa com perda de peso, infecção crônica. Com respeito à pele desse paciente, esse paciente pode ter tumores benignos, tá? Tumores sólidos benignos, bem comum desse paciente também. O sistema imunológico dele ele vai ter uma redução de todos os glóbulos sanguíneos, tá bom? Seja glóbulo branco, seja glóbulo vermelho. Ele tem baixo nível de testosterona, tá bom?
Se o paciente é feminino, tem enfraquecimento de musculatura uterina, parte óssea do paciente, aí já entra com distúrbios ósseos, como osteoporose, diminuição de massa óssea, tá bom? E a parte muscular, a clássica atrofia mesmo, tem aí dor miotônica, um paciente muitas vezes aí portador, é usuário de pregabalina constante, tá? Temos a fenilcetonúria, que é quando você tem aquela desordem no metabolismo dos aminoácidos, beleza? Você tem uma atividade da enzima fenilalanina hidroxilase sendo ali deficiente, então não converte, né, o aminoácido fenilalanina no aminoácido tirosina, tá bom? E o que acontece? Quando eu tenho esse excesso de fenilalanina, esse excesso ele tende a ser convertido por vias secundárias, vias metabólicas secundárias. Tá? Vocês vão ver isso daí lá para frente na parte clínica, que é no fenilpiruvato. O que acontece? Esse fenilpiruvato ele vai se acumular no sangue em alguns certos tipos de tecidos e vão fazer danos irreversíveis lá no sistema nervoso central. Beleza? Então, diminuiu-se muito a incidência disso daí, a prevalência devido ao teste do calcanhar, tá? O teste do pezinho. A hemofilia, né? Recessiva e ligada ao cromossomo X também. É onde eu tenho um defeito na coagulação, tá bom? Esse defeito na coagulação a gente viu lá atrás, né? Na parte dos distúrbios hemodinâmicos. A gente viu lá que tem enfermidades que causam problemas nos fatores de coagulação. Beleza? O paciente hemofílico, muitas vezes o paciente ele é hemofílico, não sabe. A característica é aquele paciente que vive com as manchas roxas e não sabe de onde veio. Mas é aqueles hematomas e aquelas equimoses bruta mesmo, tá bom? Não são pequenininhas não, são bem consideráveis. E como a gente trata esse paciente é repor fator coagulativo nele, tá bom? Não tem outra solução não. A enfermidade de Tay-Sachs, né? É quando você tem uma deficiência na enzima hexosaminidase, também chamada de XA. O que isso daí faz? Faz também a alteração de célula cerebral, de célula do sistema nervoso, apesar dela ser recessiva. Então o paciente começa a ter cegueira, começa a ter surdez, incapacidade de deglutir, tá bom? Ele começa a cursar com uma paralisia, com uma atrofia não muito explicável ali, tá bom? E geralmente essa enfermidade ela tem um prognóstico ruim, que o paciente cursa ali para óbito mesmo entre 3 a 5 anos depois dessa aparição clínica. Tá bom? Trata esse paciente com anticonvulsivante. A fibrose cística, né? Fibrose cística, o próprio nome já fala, fibrose, né? Todo tipo de lugar onde produz secreção. Essa secreção fica espessa e adere, né, no conduto, adere onde ela está sendo, né, por onde ela está percorrendo ali. Então, no caso do pâncreas, do pulmão, fibrose pulmonar lá, o paciente com fibrose pulmonar, ele cursa com dispneia, dificuldade respiratória intensa, né? A própria sinusite também, beleza? Aquela sinusite que não sara com nada. E produz também crescimento inadequado, diarreia, infertilidade, tá bom?
Geralmente esse problema é um problema que, dependendo aonde ele está localizado, ele tem um mau prognóstico, tá bom? Um exemplo, se é uma afetação pulmonar, se é uma fibrose que se instaurou no pulmão, o paciente tem uma expectativa de vida aí entre 20 e 30 anos de idade, tá bom? É um paciente que morre jovem por fibrose pulmonar. Beleza? A síndrome do cromossomo X frágil, né? É quando você tem uma mutação do gene FMR1, né? Que é ligado à formação dos dendritos dos neurônios. Então você tem um paciente que cursa com atraso mental. Ele tem essa face de aspecto alongado, orelha grande, né? Ele tem os testículos também maiores, tá bom? Grandes dimensões e baixo tono muscular. Essa é a característica dele, tá bom? Geralmente esse paciente ele tem alguns movimentos estereotipados e desenvolvimento social atípico, tá bom? Ele não faz muito contato ocular, é aquele paciente bem retraído. Muitas vezes esses pacientes são diagnosticados como autistas, tá bom? E as multifatoriais, né? As enfermidades multifatoriais tem o Alzheimer, a gente já comentou lá atrás, tá bom? As enfermidades cromossômicas, né? De Wolff-Richdorf, que você tem ali uma perda de material genético do braço curto do cromossomo 4, tá? Geralmente uma pequena parte dessas pessoas que tem essa patologia, ela tem a doença como resultado da anomalia cromossômica, ok? Característica, aquele paciente que tem ali o lábio leporino, tá bom? Ele tem uma testa alta, ele tem os olhos, o espaçamento entre os olhos é maior, tá bom? Esses olhos são salientes, tem uma característica, uma leve exoftalmia, beleza? Tem uma curta distância entre o nariz e o lábio superior. Provavelmente você já viu alguém assim, tá? O clássico lábio leporino. Beleza, doutores? Beleza, doutor. Ah, doutor, eu vi aí que esse paciente tem escoliose. Ah, eu tenho escoliose, eu tenho essa síndrome? Não, tá bom? A síndrome de Wolff-Richdorf é um conjunto de características, tá bom? O que acontece? Esse paciente também, ele tem uma malformação de pavilhão auricular, só que ele tem também atraso de crescimento e desenvolvimento, tá bom? Não é isolado só aqueles outros fatores, não. Então, em conjunto, com o tônus muscular diminuído, tá? Ele tem capacidades motoras básicas bem atrasadas. Então, aquele paciente que tem dificuldade para caminhar, dificuldade para sentar, dificuldade para levantar. Isso pode ser pela própria atrofia muscular, tá bom? Baixa estatura, mancha na pele. Esse paciente pode ter escoliose também. Geralmente esse paciente é muito difícil você não ver um paciente com Wolff-Richdorf que não tem escoliose, tá? Escoliose é quando a coluna faz aquela curva lateralmente. Não estou falando da curva fisiológica de cifose e lordose, tá bom? Falando daquela curva patológica. Você faz o teste de Adams, né? Repete o paciente curvar para frente ali com os braços esticados para baixo e você vê que a coluna do paciente faz tipo um S. Aí você categoriza se está em 15 graus, 30 graus, escoliose. Vai do paciente para paciente, ele tem uma angulação de escoliose. Beleza? E muitos desses pacientes também, não são todos, cursam com a microcefalia. Tá? Beleza, doutores? De boa?